Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 Pedro, encerramos hoje a primeira carta do apóstolo Pedro, é o capítulo 5, e eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 6 até o 11. Mas antes de nós lermos o texto e compartilharmos aqui o devocional, só lembrando, hoje é sábado, dia 9, nós, nesse sábado e no próximo, já tivemos devocional no sábado anterior, dia 2, estamos tendo hoje e teremos no dia 16. Lembrando os irmãos que nós vamos encerrar o nosso ano no dia 22 de dezembro, uma sexta-feira, e aí vamos ter um período, as últimas semanas ali do ano, nós vamos passar em família, e o mês de janeiro nós tiramos assim para um descanso, mas principalmente para buscarmos mesmo a Deus e entender do Senhor qual o formato que Ele tem para nós durante o ano de 2024. Então, nós retornamos com os nossos devocionais só no dia 5 de fevereiro. Nós vamos tentar compreender aí do Senhor qual o formato, durante esse ano. O Senhor nos deu um capítulo ao dia, fazendo a leitura bíblica do dia, de todo o Novo Testamento, dos Evangelhos até Judas. Então, nós lemos de Mateus até Judas. Só ficou de fora Apocalipse, que é um estudo que nós faremos em outro momento, um estudo unido com o livro de Daniel. Mas durante o mês de janeiro de 2024, então nós vamos ter esse período de busca mesmo ao Senhor, compreendendo o que Ele tem para nós para o ano de 2024. Então, recado dado, agora voltamos aqui para o nosso devocional. 1 Pedro, encerrando a carta de 1 Pedro, capítulo 5. Deixa eu ler com os irmãos do versículo 6 até o 11, está escrito assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amém. Amados, olha que ensino glorioso esse daqui para nós. Nós temos visto em toda essa carta de 1 Pedro o quanto ele encoraja os irmãos, mesmo em meio aos sofrimentos, manterem a esperança, entenderem o propósito dos sofrimentos. Nós vimos no devocional de ontem, eu até mencionei, um assunto que muitas vezes nós não gostamos de falar, o juízo, sobre a casa de Deus. Existe juízo na igreja? Como assim? E sim, o que é o juízo? É a colheita de um coração endurecido. É basicamente isso. O juízo é a colheita de um coração endurecido, que não se rende a Deus. E aí nós vemos aqui nesse capítulo 5, inicia esse capítulo 5 falando exatamente para os presbíteros, para os pastores, aqueles que cuidam da igreja, que eles façam isso, que eles pastoreiem o rebanho de Deus com amor, não por obrigação, não com ganância, não querendo dominar as pessoas, mas servindo, amando, exercendo mesmo a sua função pastoral, o seu papel pastoral, o seu dom pastoral, o seu ministério pastoral com amor, com dedicação. E aí vai continuar ali o texto, e aí vai falar para os jovens também sujeitem-se aos mais velhos, e todos sejam humildes, um para com os outros, porque
Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí vem esse texto que nós lemos, do versículo 6 até o 11. Falando, portanto, já que é dessa forma que Deus age, se opondo aos orgulhosos e concedendo graça aos humildes, o que vocês têm que fazer? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Ou seja, mantenham um coração humilde. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Ou seja, aqueles que a todo custo tentam se vangloriar, se exaltar, se enaltecer, eles estão endurecendo o coração, estão agindo ali na carne. Na verdade, Deus está se opondo a essas pessoas. Mas aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus, que mantêm um coração humilde, que se rendem a Deus, que se rendem ao trabalhar de Deus, que se rendem ao fogo purificador de Deus, aqueles que se rendem ao Senhor, lançando sobre Ele toda a preocupação, toda a ansiedade, aqueles que se rendem dessa forma em fé na suficiência de Cristo Jesus, Deus o exaltará no tempo devido. Mas isso é glorioso, não é exaltação para a glória humana, mas é para a glória de Deus, para que fique nítido aqueles que de fato vivem para a glória de Deus, para que fique bem claro aqueles que de fato servem a Deus, para que fique bem claro isso. Quando nós estudamos as histórias do Antigo Testamento, nós vemos isso. Daniel é um exemplo claro disso. Os seus amigos na Babilônia, um exemplo claro disso. Deus exaltou aqueles homens no devido tempo, mas eles precisaram se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Todos os exemplos que nós podemos ver, Esther é um exemplo disso. Ela precisou se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus para ser exaltada no tempo devido. Sabe, amados, quando nós estudamos essas histórias do Antigo Testamento, revelam esse princípio, essa forma de atuação de Deus. É assim que Deus nos convida para viver, é assim que Deus nos chama para viver, em humildade, em rendição a Ele, ao agir dEle, ainda que nós não entendamos a forma de atuação dEle, ainda que muitas vezes nós não entendamos o tempo dEle, ainda que nós não entendamos, nós só precisamos nos render. Senhor, eis-me aqui. Não entendo muito bem o que está acontecendo, não entendo muito bem o seu tempo, não entendo, mas eu confio em Ti, eu dependo de Ti. Esse é o convite de Deus para nós, amados. E aí, continua aqui o texto, estejam alertas e vigiem, ou seja, estejam sempre sóbrios, estejam sempre atentos. Não deixa o escudo da fé cair. Por quê? Porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. E como que vocês vão resistir a esse inimigo, o diabo? Permanecendo firmes na fé. E nós já vimos, estudando a carta aos Efésios, que é exatamente o escudo da fé que apaga os dardos, as setas inflamadas do diabo. Por isso precisamos estar com o nosso escudo sempre levantado. É assim que nós resistimos ao diabo, amados. Permanecendo firmes em fé. O que é fé? É uma confiança inabalável em Cristo Jesus. É não duvidar. Ah, mas o momento está difícil. Ah, mas a situação está complicada. Ah, não estou entendendo o que está acontecendo. Senhor, eu confio em Ti. Eu dependo de Ti. Eu me rendo a Ti. É manter um relacionamento com Deus de rendição e confiança. Não é ser aquele crente mimimi. Ai, não aconteceu do jeito que eu queria. Eu não quero mais ir para a igreja. Não quero mais louvar a Deus. Não quero mais ler a Bíblia. Isso é o tipo que nós devemos deixar para trás, abandonar. Vamos continuar lendo a nossa Bíblia, vamos continuar em comunhão com os nossos irmãos, vamos continuar vivendo para a glória de Deus, independente das circunstâncias. Vamos continuar nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus e confiando nele. Nele. É assim
que nós resistimos ao diabo, é assim que somos exaltados, que recebemos as recompensas de Deus. Como? Permanecendo em fé, se humilhando, se rendendo ao agir de Deus, à manifestação de Deus, ao formato de atuação de Deus. Muitas vezes, amados, muitos cristãos acabam não vivendo, não desfrutando as recompensas de Deus, porque não se rendem ao formato de atuação de Deus. Não, tem que ser da forma que eu quero. Se não for assim, eu não vou. Se não for assim, eu não quero. Endurecem o coração para a forma de atuação. Deixa Deus agir na sua vida na forma que Ele tem para você. Se renda ao formato dele, à maneira dele. Pode ter certeza que o formato e a maneira de Deus para você é perfeita. Ainda que seja bem diferente daquilo que você planejou, daquilo que a sua mente imaginou. E olha que incrível esse versículo 10. O Deus de toda a graça. Aquele que tem toda a graça para nos dar e já nos deu. E já derramou toda essa graça sobre nós. Ele que nos chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de termos sofrido durante um pouco de tempo, é necessário, o sofrimento é necessário. Existe propósito no sofrimento. Nós vimos ontem, o fogo de Deus é necessário para nos purificar. Depois de termos sofrido durante um pouco de tempo, o Senhor mesmo nos restaurará, nos confirmará, nos dará forças e nos colocará sobre firmes alicerces. A Ele seja o poder para todo o sempre. Amados, quando nós vivemos assim, é para revelar a glória de Deus. É para manifestar a glória de Deus. É para que fique nítido, para que fique bem claro para todos ao nosso redor que nós dependemos de Cristo. Sabe, quando enfrentamos os sofrimentos, amados, quando enfrentamos as situações difíceis e temos um posicionamento, como está aqui no versículo 6, de nos humilharmos mesmo debaixo da poderosa mão de Deus, nos rendendo a Ele. Senhor, faz do teu jeito, no teu tempo, da sua maneira, eu confio em ti, eis-me aqui, Senhor. Eu vou continuar te louvando, te adorando, amando as pessoas, sendo gentil com as pessoas, tratando bem as pessoas. Eu não vou mudar o meu humor, eu vou continuar, Senhor, louvando a ti todos os dias. Eu vou continuar tendo comunhão contigo, independente das circunstâncias. Amados, quando nós vivemos assim, enfrentando os sofrimentos dessa maneira, com uma boa atitude diante dos sofrimentos, talvez as pessoas ao nosso redor não entendam, deem risada de nós, mas quando ficar bem claro para eles que quem nos fortaleceu é Cristo Jesus, que quem nos restaurou é Cristo Jesus, que quem nos colocou sobre firmes alicerces é Cristo Jesus, quem vai ser honrado e glorificado é Cristo Jesus, é a glória para Ele. Para que fique bem claro que o nosso Senhor vive, o nosso Redentor vive e Ele opera nas nossas vidas. É esse o encorajamento de Pedro para a igreja, dizendo assim: parem de endurecer o coração de vocês, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas sejam todos humildes, porque Deus concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se diante da poderosa mão de Deus, se rendam ao agir de Deus, parem de resistir e de endurecer o coração de vocês, se rendam. Confiem completamente no Senhor, porque vocês vão vencer o diabo, as tentativas do diabo contra a vida de vocês, permanecendo firmes na fé. Levanta o escudo da fé, é assim que você vai resistir ao diabo. E então o Senhor de toda graça, o nosso Senhor, que nos chamou para a glória dele, para que ele seja honrado e glorificado, ele mesmo vai nos restaurar, vai nos confirmar, vai nos dar forças e vai nos colocar sobre firmes alicerces. Ou seja, nos tornaremos pessoas inabaláveis. Mas veja que o processo, amados, para nos tornarmos pessoas inabaláveis é um processo de rendição,
de humilhação, de se colocar mesmo debaixo da atuação de Deus, sem dúvida, sem murmuração, sem reclamação, sem maledicência, sem ganância, sem orgulho. É uma rendição completa. É um processo em que quem está de fora olha e pensa assim, miserável aquela pessoa, coitada daquela pessoa ali. Mas nós sabemos que nós não somos coitados miseráveis. O que nós estamos fazendo é nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus. Estamos nos rendendo ao agir de Deus, à forma de atuação de Deus. E Ele mesmo vai nos fortalecendo, nos ajudando. E aí os problemas vêm, as situações vêm para que nós nos preocupemos e fiquemos ansiosos, mas nós fazemos o quê? Lançamos toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ah, amados, isso é glorioso demais. É um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida do mundo. É um estilo de vida de rendição, de humildade, de paciência, de confiança, que nada tem a ver com esse estilo de vida do mundo egocêntrico, orgulhoso, instantâneo, imediatista. É um estilo de vida completamente diferente, que eu e você possamos nos render a esse modelo de vida, nos rendendo a Deus dia após dia após dia, para a glória dele. Porque quando vivemos assim, quem é exaltado e quem é glorificado é Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pela tua exortação. A minha oração é que o Senhor nos ajude a mim e aos meus irmãos a colocarmos esse modelo de vida em prática, um modelo de vida humilde, de rendição, se humilhando mesmo debaixo da poderosa mão do Senhor, se rendendo ao seu modelo, se rendendo à sua forma de atuação, se rendendo ao seu estilo de vida. Que eu e os meus irmãos, nós sejamos capacitados pelo Senhor para viver assim. O resultado disso é a glória do seu nome, é o seu nome sendo engrandecido, Senhor. E é isso que nós queremos, que a nossa vida glorifique ao Senhor, que a nossa vida manifeste a vida do Senhor, que a nossa vida revele a vida do Senhor. É isso que queremos, é para isso que fomos chamados e é isso que desejamos. Nos ajuda nesse processo, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.